Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2024. Hoje eu vou soltar o Pitbull. Joaquim Marques, vindo diretamente da academia, ou seja, tá pilhado, tomou aquele pré-treino, puxou ferro, tá enlouquecido. O Pitbull está à solta porque continuam querendo impedir a hegemonia. Hegemonia, nem digo isso, porque não tem hegemonia nenhuma até o momento, mas uma possível hegemonia do Botafogo. Fair play financeiro é o assunto do momento. E quem falou recentemente foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre essa saída do Damian. Ele deu lá a explicação para uma rádio uruguaia. E eu acho que, apesar de não acreditar 100% no que ele fala, tem ali uma discussão que é válida, que é a do calendário. Bom, vamos começar a falar aqui sobre tudo isso que vocês estão a fim de ouvir, que vocês querem ouvir, mas antes deixa eu colocar aqui o banner, que é importantíssimo. Esse banner aqui fica na tela para vocês não se esquecerem de deixar o like, de ativar as notificações, o sininho aí, ó, toca o sininho, e também se inscreverem no canal. Inscrevam-se. Gostam da resenha do Setor Visitante? Inscrevam-se aqui nessa birosca e tem um clube de membros a partir de R$5. E aí, Joaquim? Tá calmo? Tá mais ou menos? Vou ter que botar a focinheira? Bom dia. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do Setor Visitante. Eu tô achando graça disso tudo. Claro que eu vou ter o maior prazer de espinafrar esse infeliz desse Júlio Casares, né, que devia ter vergonha das coisas que ele tá falando. Calma! Mas tô tranquilo, eu tô achando graça disso tudo. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela a matéria que saiu no Fogão Net. Na verdade é uma reportagem, uma entrevista do Jorge Nicola, né, o presidente do São Paulo falou com o Nicola, e o Fogão Net tem colocado ali uns cortes, né? Aí, acho que esse aqui é o que provavelmente deixou mais revoltado e deixou a torcida do Botafogo mais revoltada. O presidente do São Paulo quer fair play financeiro já em 2025. Preocupação é que o Botafogo se torne hegemônico. Ou seja, eles nem disfarçam mais, né? Se antes era um negócio, não, a saúde financeira dos clubes em primeiro lugar, não, a gente está preocupado aqui, tem uma liga forte e tal. As máscaras caíram. Eles estão borrados com as possibilidades para o futuro do Botafogo. Deixa eu ler aqui, né, o que foi dito. Tem uma estrada longa a ser percorrida, mas vamos tentar emplacar o fair play financeiro já para o brasileiro do ano que vem. Nossa preocupação é que não há nenhuma colocação ao clube SAF ou não. Precisa haver uma regulamentação onde um clube que fature X não pode ter investimento na contratação de um jogador que seja acima do seu faturamento. É mais ou menos, na mesma linha do que aquele cara da UOL falou, né? Que os clubes têm que ser do tamanho das suas torcidas. Eles querem a manutenção de uma elite, um clubinho onde equipes que têm torcidas menores, logo receitas menores, não podem se atrever a entrar, a querer entrar. E aí o Nicola falou no YouTube que a grande preocupação é o Botafogo, que passou a investir bastante. Foram 373 milhões apenas com reforço na atual temporada. A preocupação é que o Textor continue colocando um caminhão de dinheiro e o Botafogo se torne hegemônico. Os caras estão preocupados, não estão conseguindo dormir com uma possível hegemonia do Botafogo, que francamente... Também acho que mesmo que não tenha nada e continue desse jeito, não vai acontecer, cara, porque outros times também têm um investimento muito alto. Vai ter mais competitividade, mais times brigando. O Flamengo não vai deixar de competir, de ganhar campeonato, porque o Botafogo gastou 373 milhões, porque o Flamengo também tem capacidade de fazer isso. Agora, também está indo por um caminho de querer construir estádio, etc e tal, vai ter que dar uma recuada aí, né? Mas o Palmeiras também, com a quantidade de jogadores que eles vendem por temporada, o que eles arrecadam da Crefisa, também tem dinheiro para investir. Mas eles não querem um intruso dentro desse clubinho. Joaquim Marques, queria que você comentasse as palavras de Júlio Casares, né, e também ali o comentário do Jorge Nicola.
Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho no tempo, no dia do 4-1, se procurar aí os vídeos, ou no dia seguinte, enfim. Mas eu lembro que eu comentei sobre isso, que eles estavam apavorados, porque não era só a questão de ter tomado de 4-1, aliás, eu acho que o pânico também se dá pelo fato de que 4-1 foi pouco, acho que todo mundo viu em campo que podia ter sido 8. Você imagina o escarcéu que eles estão fazendo com o 4-1, se tivesse sido 7-8, o que estaria acontecendo? Teriam interditado o campeonato, parado a temporada, né? Iam querer exigir o fair play já nessa temporada. Para o campeonato e tem que fazer o fair play. Segundo lugar, que além de ser de um cinismo, de um oportunismo sem tamanho, vir com esse papo de fair play depois do 4-1, porque sim, foi depois do 4-1. Não existia esse debate de fair play antes do 4-1, né? Além de ser muito oportunista, é desonesto quase, né? Porque não existiu debate antes e eles não estão propondo fair play financeiro porque eles estão preocupados com a saúde econômica dos clubes e do futebol brasileiro. Eles estão preocupados com o poder deles, pessoais, os dirigentes ali, nas suas batalhas pessoais para se tornar vereador, para mamar nas tetas do clube, porque eles sabem muito bem que se essa coisa da SAF for aumentando suas proporções e mais clubes virando SAF, eles podem, né, perder as suas mamatas, né? Como é que um cara desse vai se tornar vereador, deputado, se ele não tiver mais o clube como palanque, né? Porque no Botafogo, por exemplo, é isso. Cadê? Não tem mais. Não tem mais esse palanque. E isso vai se tornar uma realidade. Agora, naquele dia lá do 4-1, no dia seguinte aqui, eu falei, eles estão com medo porque eles estão vendo que o negócio está entrando só a pontinha. Não é porque do dinheiro que o Textor investiu agora, nessa temporada, do Thiago Almada e Luiz Henrique. É porque eles já perceberam que o cara tem dinheiro para investir até muito mais. Tanto é que ele fala assim, o medo é que o John Textor continue botando um caminhão de dinheiro e o Botafogo se torne hegemônico. E outra coisa, a desonestidade disso daí é tamanha que você está querendo comparar maçã com banana. Porque como é que você pode querer exigir fair play financeiro você tendo o clube que é SAF, como o Botafogo, que tem um dono, ou seja, se você é dono, você bota o dinheiro que você quiser no seu clube, o negócio é seu. Já propus esse exercício alguma vez. Imagina que você quer investir um dinheiro para comprar uma padaria. Tem uma padaria na esquina do seu bairro aí, que é uma padaria que está velhinha, caindo aos pedaços, né? E aí você fala assim, pô, isso aqui é uma boa oportunidade. Ela tá endividada, tá velhinha, tá precisando fazer uma obra, uma ampliação, uma reforma. Vou investir. Mas o ponto é bom. Mas o ponto é bom, né? É uma padaria que já é tradicional, né? Famosa, já tem quase tem um século aí de vida a padaria. E aí alguém vira para esse investidor e fala para ele, fala assim, não, ó, mas tem um fair play financeiro aqui, você não pode gastar mais do que a sua padaria arrecada, você não vai poder fazer essa obra de ampliação. Oi? Daqui a 50 anos, aí você vai poder ter uma padaria top se você for fazendo bem aos pouquinhos. Isso aí. Devagarzinho, né? A passo de tartaruga, enquanto seus rivais estão lá nadando de braçada, porque eles podem, né? Inclusive porque recebem verbas absurdas, inexplicáveis de cota de TV, que a audiência não justifica isso, né? Lógico. A audiência não justifica. O negócio assim, cara, qual que é a diferença do dinheiro do investidor para um dinheiro de patrocinador? Esses times se gabam quando eles ganham o maior patrocinador do Brasil. Não, fechamos aqui, temos o maior valor de mercado. Aí chega um empresário e olha para um outro time e fala assim, pô, esse time aqui é muito maneiro. Cara, tem muito potencial, vou começar a investir. Qual que é a diferença do dinheiro sair do bolso do cara direto pro clube e sair do caixa da empresa dessa mesma pessoa? Como acontece com o Palmeiras, cara. Não é a Leila diretamente, mas indiretamente é. Porque é uma empresa dela e do marido dela, né? Que banca o Palmeiras. Qual que é a diferença? Isso que eu não consigo entender. Porra, assim como o patrocínio X viu o valor de mercado na camisa do time para patrocinar, o outro é o dono e ele falou, pô, quero comprar esse time, quero investir, porque eu acho que
vai me dar muito dinheiro mais para frente. Eu já entendi, Depp, a perversão da coisa. Eu entendi já o que está passando na cabeça deles. Como eu falei em outro vídeo, outra live aí, eu tenho a impressão de que esse discurso aí de que o medo é que o Botafogo se torne hegemônico e tal, eu acho que isso aí tá jogando para a galera. Eu acho que eles já têm a consciência de que o Botafogo não tem volta. E eu acho que o que eles estão tentando fazer é para frear possíveis novas SAFs. Né? Então, porque é o seguinte, o Santos está aí na Série B, o Fluminense é um clube grande que também ainda não é SAF, o Corinthians está aí endividado, pode em algum momento virar SAF. Então, na verdade, eles estão se cagando de medo. Aliás, eu fiz um texto sobre isso no Instagram, botei lá a cara do Landim num pacote de fralda, né? Eles estão se borrando de medo de que agora outros clubes comecem a ter o poder de investimento, por exemplo, que o Botafogo. Então, quando eles começam com esse discurso cínico, para, na verdade, frear futuros investimentos em outros clubes. Porque aí é aquilo que é a brincadeira que a gente fez da padaria. Quando tiver esse monte de regrinhas, um investidor de fora vai olhar para cá e falar assim, porra, para que diabo eu vou investir meu dinheiro num time aí do Campeonato Brasileiro? Vou comprar um time, sei lá onde, em outro país. Ou vou fazer outra coisa, vou investir em outra coisa, que não vale a pena. Vou investir meu dinheiro em outra coisa, né, em nióbio. Sei lá, esses caras querem nivelar por baixo. Eu já falei aqui. Eles querem nivelar por baixo. Eles querem que só eles fiquem no topo. Só eles fiquem no topo e eles não querem que os clubes que eles comandam se tornem SAF. E se uma SAF, por exemplo, Botafogo, quando virou SAF, a torcida do Fluminense levou uma faixa no Botafogo Fluminense para zoar o Botafogo, falando que tinha se vendido, e aí ficava zoando, clube satélite, que não sei o que lá, não sei o que lá. Irmão, hoje memória o tricolor curta, tá bolado. Hoje o tricolor tá bolado. E você pergunta, eu perguntei para um tricolor bem famoso outro dia, que eu tive a oportunidade de encontrar, eu falei, e aí, vai virar SAF? Eu, cara, porra, vai ter que virar, né, cara? Porque os caras estão vendo que maneiro tem sido essa trajetória, esse percurso do Botafogo nessas últimas 2 temporadas, a qualidade dos jogadores, os caras querem também. E a única maneira disso acontecer é virando SAF. Só que se vira SAF, e aí, como é que o Mário Bittencourt nunca mais vai ser presidente? Eu não tô nem falando do Mário Bittencourt, mas nada específico com relação a ele, porque ele é o presidente do Fluminense, mas isso aí para qualquer passa dirigente pro Flamengo. Aí, imagina a SAF que o Flamengo conseguiria se tornar, né, se tivesse um investidor aí grande, né, e que eu imagino que teria se o Flamengo tivesse a venda, mas aí o Landim não ia poder estar lá, cara. É isso. Agora tem um detalhe especial, né, Depp? Tem que ser uma SAF competente, né? Porque eu dei esse exemplo, né? O Pedrinho falou que o Vasco tem a 5ª maior folha. Pois é, agora não dá nem para comentar isso. Agora, se a gente pegar o exemplo, o Flamengo com certeza seria uma SAF muito rica, muito poderosa. Agora, o Manchester United é o clube mais rico do mundo. Mais rico do mundo, mas gasta de longe. Milhões e não consegue. E não consegue. Então, o Chelsea agora também gastou pra cacete. O Chelsea é o time que mais gasta dinheiro e provavelmente nem vai pra Champions League. Pois é. Então, passa também pela competência. E a competência do John Textor, da Igor Holding, da SAF do Botafogo está incomodando. Até porque eles já viram, como eu falei antes, que não é só uma questão de grana. Eles já viram que se equiparar, vamos supor que Palmeiras, Botafogo, Flamengo, São Paulo tenham absolutamente a mesma grana. Mesma grana de TV, mesma grana de patrocínio, de publicidade, tudo. Todos eles com a grana igualzinha. Eles já perceberam que eles não conseguem competir né, com SAFs como a do John Textor, porque eles não têm a competência, né, para administrar aquilo ali. Para começo de conversa, porque eles são incompetentes mesmo, eles não têm a capacidade de fazer isso. E segundo lugar, porque os interesses do clube não estão em primeiro lugar, eles estão mais preocupados com as mamatas, com o cargo de vereador, de deputado. Então eles já viram que essa batalha aí está perdida. Por isso o desespero, por isso a gritaria, por isso eles querem fair play financeiro. E outra coisa, se eles quisessem o bem do futebol, da economia dos clubes, o bem do futebol brasileiro, eles, em primeiro lugar, estariam querendo debater uma divisão mais justa das cotas de TV e coisas desse tipo. E não fair play financeiro, que o
o seu Marcelo Paz, do Fortaleza, agora já se bandeou para o lado do Flamengo, defendendo o fair play financeiro, lembrando que todo mundo que fica do lado do Flamengo toma no furico. Eu ia falar exatamente, né? Isso. Que era aí, o que me deixa mais irritado, era exatamente isso. Né? Pois é, e times como o Fortaleza, que fazem um trabalho, né, impressionante o trabalho que o Fortaleza faz, esse tipo de clube que não tem uma arrecadação muito alta, apesar de fazer um trabalho louvável, eles trabalham com um orçamento curto. Esse tipo de clube vai ser o primeiro a se lascar com o fair play financeiro. Então eles têm que ser muito burro para entrar nessa, né? Mas, enfim, acho que já deu para fazer um panorama. Deixa eu só colocar aqui uma coisa na tela, o que o Casares fala sobre as vendas do Lucas Perry, por exemplo. Ele fala aqui, suscita dúvida e alega, não se pode fazer relação da questão fair play financeiro com a liderança competente do Botafogo, não há chororô nesse sentido. Aí ele fala aqui sobre o Perry, ele fala assim, sem nenhum tipo de acusação leviana, porque não faço isso, mas um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, o Perry sem foi querer convocado, acusar, mas já acusando. Mas ele tem um ponto aí. E tem valor bem menor do que o de mercado. Suscita dúvida. Não temos condições de fiscalizar. Confiamos no bom senso dos dirigentes e das equipes, mas precisamos de apuração. O que acontece? O PR, ele tinha uma porcentagem ali do São Paulo. E quanto mais baixo o Botafogo bota o valor da venda para o Lyon, menos o São Paulo ganha. Então, aí eu acho que ele tem um ponto. Essa questão do fair play e algumas regras aí de regulamentação de transferência, eu acho que tem que ser discutidas. Isso daí é uma coisa que é de boa a gente conversar. De repente, quando é uma transferência entre clubes da mesma holding, tem que vir uma terceira parte e ali, né, a fazer uma avaliação do valor e falar assim, ó, por esse valor aqui não, porque esse aqui tá abaixo do valor de mercado. De repente tem que ser uma coisa via FIFA, via CBF, sei lá. Mas eu acho que tem alguns pontos. Só que o problema é que eles não estão muito pensando nisso. E o Sport TV lá, o Rizek, essa turma aí foi muito bem quando eles falam assim, cara, eles já estão querendo chegar no último parágrafo. Isso é a última discussão. A primeira discussão é a do Corinthians contratando jogador de time da primeira divisão, devendo esses times, e aí depois vai lá e traz um cara de 3 milhões de reais por mês, né? Essa daí que eu acho que é uma dúvida, né, que o presidente do São Paulo tem, né, que faz sentido, né? E se fosse um outro time, não o Botafogo, eu acho que eu ficaria incomodado também, falando, pô, que isso, cara? Isso aí não é justo. Então, assim, tem coisas que tem que ser debatidas, mas eles não querem apenas isso. E talvez, se não tivesse todo esse investimento, eles não iam estar nem aí. Ah, dane-se que a gente só levou 100 mil euros do PR. O problema é o grande volume de dinheiro que o Textor colocou no Botafogo. Bom, o Durcés falou sobre isso também, Joaquim, que faz sentido com aquilo que você comentou. Deixa eu só botar aqui na tela. Peraí. Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu só aproveitar, já que você vai puxar outra coisa aí do Durcés e falar sobre esse comentário que o Casares fez sobre a venda do PR. Concordo com você que essa questão da venda entre clubes da mesma holding, que tem essa questão do percentual do clube formador, que tem o clube que tem um percentual ali da venda para uma futura venda e tal. Eu tenho o seguinte, em primeiro lugar, o clube, como o São Paulo, ele devia estar mais preocupado com a incompetência do São Paulo, porque o PR saiu do São Paulo para o Botafogo custando quanto? Ele estava esquecido lá no Náutico e foi vendido para o Botafogo por uma merreca. Aí, quando o jogador é vendido do Botafogo para o Lyon, aí ele está preocupado com a grana, né? Mas quando o cara saiu lá de quase de graça do São Paulo, ele não estava muito preocupado. Agora, e aí que se crie regras para isso, até porque a gente sabe que já existe um mecanismo de solidariedade, né? Então, se o clube, como clube formador, tem um percentual ali, a hora que o PR, por exemplo, sair do Lyon e for para o Manchester United por 40 milhões de euros, aí ele vai gostar, né? Aí ele vai achar legal. Uma etapa... mas faz sentido essa reclamação. Não, faz sentido, só que aí entra o comentário que o Rizek fez, que é perfeito. Eles estão querendo começar lá pelo último parágrafo. Eles estão tem tanta coisa para ser debatida antes, o cara já está viajando na maionese querendo falar desse percentual de jogador que é vendido.
Mas prossegue aí com a notícia do Durcésio. Não, o Durcésio falando, né, que os clubes ganharam 1,5 bilhão a mais nos últimos anos só em direitos de transmissão. O Durcésio falou... onde é que ele falou? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui, ó. Foi no canal Panorama Glorioso. Ele falando aqui, ó. Isso é dos caras lá da Gávea. O fair play, né? Eles estão de brincadeira. Eles vão falar de fair play financeiro. Há 10, 15 anos, o Flamengo ganha 100 milhões a mais por ano do que o Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Atlético. Se você botar isso na linha do tempo, dá 1,5 bilhão só em direitos de transmissão. E agora vem falar de fair play financeiro. O mais engraçado é que eles falam logo depois da derrota por 4-1. E mais engraçado ainda, logo depois eles trazem o Alexandro por 1,8 milhão. O Michael ganhando 2 milhões. Que fair play financeiro, né? O Durcésio, em entrevista ao Panorama Glorioso, mais ou menos aí na linha do que o Joaquim falou, né? Vamos falar de fair play? Vamos falar então das cotas de televisão. Agora, falando em cotas de televisão, um outro assunto também que a gente comenta muito aqui é o calendário, Joaquim Marques. E o Damian colocou na conta do calendário, né, o principal motivo para ele voltar para o Uruguai, falando que estava um pouco cansado da exigência. Olha só o que ele disse. O Brasil tem jogadores espetaculares, estão voltando grandes nomes, tem um nível econômico impressionante, torcida, estádios. O nível futebolístico é muito parecido ao da Europa. Mas você está jogando a cada 3 dias, viajando, ficando fora de casa, isso creio que me levou a tomar a decisão de voltar ao Uruguai. Estava um pouco cansado da exigência. Eu entendo e acho que é um argumento que é justo e muitos jogadores devem botar isso na balança na hora de chegar uma proposta para o Brasil, mas assim, o Damian aceitou e sabia que ia ser desse jeito. Agora, é um problema que a gente tem, né? O calendário, Joaquim. Então, o Damian tá falando isso e a gente já tá puto com o Damian, tipo, dane-se. Mas, sem dúvida nenhuma, outros caras, jogadores que estão na Europa, né, falam assim, pô, que isso, cara, tô aqui já com 33 anos, 35, pô, tô com a minha família, meus 2 filhos, pô, vou chegar lá no Brasil, um jogo atrás do outro, vou me machucar, não vou conseguir ver ninguém da minha família. Assim, é urgente, né? Assim, mais do que o fair play financeiro, tem que acertar essa questão do calendário, porque é uma máquina de moer jogadores, né? Eu estava até vendo a entrevista do Fernando Seabra no Charla, ele estava falando sobre isso, cara. Pô, é desumano. E aí você chega no momento mais importante da temporada, os principais jogadores não estão disponíveis porque estão todos machucados. Olha, Deb, isso aí é sem dúvida, tanto que é uma coisa que a gente martela aí em várias lives, em vários vídeos. O calendário do futebol brasileiro é uma insanidade. Não tem como continuar do jeito que está, até porque é uma questão que vai muito além do problema das lesões, do desgaste físico dos jogadores. É uma questão até para o nível do futebol. Você não tem como jogar o futebol no nível, por exemplo, do futebol europeu com esse calendário, porque o jogador passa o ano inteiro, ao invés de estar fazendo um trabalho para melhorar tecnicamente, para melhorar até fisicamente, e melhorar taticamente, de tudo para o time evoluir, tá o tempo todo enxugando gelo, cara, porque o cara tá o tempo todo precisando se recuperar, descansar para um jogo de daqui a 2 dias, né? Então, desse jeito, a gente nunca vai ter um futebol em alto nível como, por exemplo, da Europa, né? Não vai crescer nunca. E isso reflete em várias outras áreas, reflete na questão financeira, porque o clube, no futebol brasileiro, a gente já deu exemplo, o Manchester City foi campeão de tudo usando 24 jogadores. Isso é absolutamente impossível no futebol brasileiro, né? Porque aqui você tem que ter 3 jogadores para cada posição. Aí você vai ver o salário que esses caras ganham, aí você vai ver por que tem que ser do mesmo nível, né? Exatamente. Aí você Alex vai ver Telles, Cuiabano, Marçal. Exato. E aí a folha salarial vai ficando absurda, quer dizer, eu vou dar um exemplo aí, a gente não tem valores exatos, não tem como saber, mas falando assim no chutômetro. Vamos dizer que a folha salarial do Flamengo é 20 milhões hoje. Pode ser mais, pode ser menos, não importa. 20 milhões hoje. De repente podia ser 14, se não fosse esse calendário louco, que não precisar. Olha a quantidade de jogadores que o Flamengo teve que contratar. Já não estou nem discutindo se foi exagero, se foi certo, se foi errado. O fato é que com esse calendário louco, os clubes precisam contratar muito mais. O próprio Botafogo, né? Então, se o calendário fosse mais adequado a uma realidade europeia, os clubes podiam, inclusive, estar muito melhor financeiramente, porque ia sobrar mais dinheiro
para investir em tantas outras coisas ou até em jogadores de nível melhor. Agora, o que eu não engulo nessa história, eu acho que o Damian Soares fez, vai me desculpar, seu Damian, mas isso é molecagem. Foi moleque porque ele vai dizer o quê? Que ele assinou o contrato e ele não sabia quando ele estava vindo para o Brasil? Ele foi pego de surpresa com esse calendário do futebol brasileiro. E outra coisa, não dava para esperar mais um pouco até o final do ano? Ou, no mínimo, que ele esperasse passar o jogo contra o Palmeiras, né? Botafogo se classifica, passa do Palmeiras e falou, gente, não dá mais para mim, que eu já acharia errado. E é uma pena, nesse caso, a única coisa que eu lamento é que, com a molecagem que o Damian Soares fez, ele não teve uma resposta à altura pelo seguinte, o John Textor não é bobo, ele não está rasgando dinheiro. Então ele não ia manter o Damian Soares encostado ali, treinando em separado até o final do ano, pagando sei lá quanto é que deve ser o salário do Damian? 800 mil por mês, 900 mil por mês? A gente não chega a tudo isso, mas é um salário alto. É um salário alto, não é um salário pequeno. Isso a gente sabe que é. Os números aqui a gente não está dando uma informação. Botafogo tá dando 800 mil reais. O Botafogo poupou 13 milhões com a saída do Damian. Pois é, então o John Textor não ia manter o cara ali até o final do ano, de castigo, treinando em separado, pagando essa grana todo mês. Mas que dá raiva, que dá vontade de dar uma de maluco fazer, ainda mais que não é o meu dinheiro, né, do Texas, mas você vê como o Paris Saint-Germain faz, que os caras lá têm um nível de dinheiro que é infinito, né? Que não é o caso do John Textor. O do John Textor é quase infinito, né? Mas o dinheiro lá é infinito. Bem menos, eu não chegaria perto do... Mas o que os caras lá do Paris Saint-Germain fazem? Quando o cara tá numa situação como essa do Damian Soares, eles falam, dane-se, vai ficar aí encostado até o final do contrato, quando terminar o contrato você sai de graça. Porque assim esses caras vão aprender a lição. Você acha que ele ia ficar, o Damian ia estar feliz, se estivesse treinando aqui em separado até o final do ano? Mas o Botafogo já ferrou o Damian porque não vai poder jogar Libertadores. Sim, né? Sim. Mas de qualquer forma ele conseguiu o que ele queria, que é a molezinha de ir para o Penharol agora, um calendário mais tranquilo até o final do ano, perto, né, ele da conseguiu família. Metade do que ele queria, já estou satisfeito por isso. Mas que ele merecia ficar de castigo até o final do ano, merecia. Do que o Damian Soares. Sem dúvida. Mas a questão é o seguinte, quando ele sai, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente está feliz porque a gente agora tem o Vitinho. No final das contas, foi muito melhor para a gente. Mas que na época que aconteceu, foi uma sacanagem grande e a gente ficou com medo, porque a gente estava nas vésperas de um jogo decisivo contra o Palmeiras, o cara larga a gente na mão, a gente viu a dificuldade que foi para conseguir o Vitinho, para conseguir a reposição. Quer dizer, no final, quando chega lá no final do filme, né, aquela coisa de dar spoiler, a gente não tinha spoiler. Né? Então a gente ficou preocupado, com razão. Então no final do filme foi muito bom para o Botafogo, o final foi maravilhoso para o Botafogo, mas que foi uma grande sacanagem que ele fez, que ele merecia estar de castigo treinando em separado, merecia. É isso, pessoal. Quero os comentários da galera aí sobre tudo que a gente debateu nesse vídeo de hoje. Agora está na hora do recado da Parimat, parceira do setor visitante. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimat? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimat oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimat oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimat usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês e até amanhã. Valeu, Joaquim. Valeu, abraço.